O que será que precisa para passar de primeira num dos concursos mais difíceis do Brasil? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na jornada de uma médica que conseguiu essa façanha e vamos entender tintim por tintim quais foram as estratégias e principalmente a mentalidade que levaram ela até a aprovação. Olha só essa frase. Eu sempre quis muito passar de primeira. Essa foi a grande força motriz, sabe? O que guiou toda a preparação da Ana Aranda. Mas para a gente entender de verdade como ela chegou lá, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A jornada dela começou, muito antes do último ano da faculdade. Então vamos lá. Parte 1. A protagonista e o desafio. Primeiro, a gente precisa conhecer a pessoa por trás dessa história e o tamanho da montanha que ela teve que escalar. Porque, olha, a trajetória dela é um exemplo incrível de resiliência. A jornada da Ana, desde o começo, foi cheia de superação. Pensa só, ela veio de escola pública, conseguiu uma bolsa para uma particular, depois conquistou uma bolsa do ProUni para fazer medicina em BH. E não para por aí não, hein? Durante o internato, aquela loucura, ela tinha que equilibrar tudo com os estudos. Cada uma dessas vitórias foi construindo uma casca, uma resiliência que, nossa, ia ser essencial para aguentar o tranco da prova de residência. Beleza, parte 2, construindo a base. Porque assim, né? Ninguém chega no último ano e faz mágica. O sucesso é quase sempre resultado de uma base muito bem construída antes. E a Ana, no 5º ano, teve uma sacada que pode até parecer contraintuitiva, mas que foi genial. E a estratégia foi essa aqui. O foco do 5º ano era estudar para o internato, não para a prova de residência. Parece simples, né? Mas é genial. Em vez de se matar de estudar para a prova com 2 anos de antecedência e correr o risco de um burnout, ela usou todo o material de estudo para ser uma interna melhor, para aprofundar o conhecimento prático ali do dia a dia. Com isso, ela não só se destacou nos estágios, como também construiu uma base de conhecimento sólida, real, sem aquela pressão toda. Foi uma jogada de mestre. Certo, parte 3, a virada da estratégia. Porque, claro, o que funcionou no 5º ano não ia dar conta do recado no 6º. O último ano pediu uma mudança, e uma mudança radical. E foi exatamente aí, nessa virada de chave consciente e baseada em dados, que o jogo mudou de verdade para ela. Olha só que interessante essa evolução. No começo do ano, o foco era o quê? Aulas teóricas. Fazer aqueles resumos super detalhados, um aprendizado mais passivo, sabe? Mas na reta final, a coisa muda completamente. O foco vira total em fazer questões, revisão ativa, pegar a prova antiga para resolver. É sair da teoria e cair de cabeça na prática, na avaliação constante. Essa mudança é simplesmente fundamental. E o mais legal é que a estratégia dela não foi um chute, não. Ela reflete o que milhares de candidatos aprovados fazem. Dá uma olhada nesse gráfico. No primeiro semestre, 60% do tempo vai para aulas. Já no segundo, isso despenca para 25%. E os outros 75% vão todos para questões e revisão. É a virada de chave do aprender para o aplicar. E é exatamente por isso que, se a preparação é para valer, vale a pena entrar agora em medicobe.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontinhos para revisar onde quiser. E como a própria Ana disse, foi um esforço consciente, ou seja, não foi uma coisa que aconteceu do nada. Ela teve que se forçar a mudar. E ela mesma admite, não foi uma virada de chave muito fácil não. Isso é importante. Significa largar aqueles hábitos de estudo que a gente se sente confortável, que parecem produtivos, mas que na reta final não são os mais eficientes. Exigiu disciplina, exigiu coragem. E agora a parte 4, o caos do dia D. Porque, a gente pode se preparar o ano inteiro, mas nada prepara a gente para o caos que pode ser o dia da prova. E no caso da Ana, foi uma prova de fogo literal, com um monte de coisa inesperada que testou aquela resiliência dela ao limite. Foi tipo uma tempestade perfeita de problemas. Pensa na cena. A prova da Enari veio com um nível de dificuldade muito, mas muito acima do esperado, o que já gerou um pânico inicial. Para piorar, um engarrafamento gigante fez os candidatos terem que correr morro acima para não perder a hora. E como se não bastasse, um apagão. Faltou energia no meio da prova, deixando as salas no escuro. Tudo isso somado à pressão de um ano inteiro de estudo nas costas. Sinceramente, qualquer uma dessas coisas já seria suficiente para desestabilizar qualquer um. Mas é aqui que a gente vê a preparação mental em ação. Em vez de deixar o pânico tomar conta, ela executou um plano, uma estratégia anti-pânico de 3 passos. Primeiro, viu que as questões estavam difíceis? Ela parou, respirou fundo e comeu um chocolate. Deu uma pausa. Segundo,
deixou a parte mais difícil, que era a clínica, de lado e foi para a área que ela mais dominava, ginecologia e obstetrícia, para ganhar confiança. E só depois, terceiro passo, depois de garantir uns pontos e acalmar a cabeça, ela voltou para encarar o que tinha abalado ela no começo. Isso é controle emocional na prática. Chegamos à parte 5, a recompensa e as lições finais. Depois de toda essa jornada de estratégia, resiliência e caos, como é que a história termina? Vamos ver qual foi a recompensa por tanto esforço e, claro, o que a gente pode aprender com tudo isso. E nas palavras dela, a melhor sensação. Vale a pena. Depois de meses de ansiedade, semanas esperando o resultado, imagina a hora que ela finalmente viu o nome dela na lista de aprovados. É a confirmação de que cada sacrifício, cada noite mal dormida, cada hora de estudo, tudo, absolutamente tudo valeu a pena. Deve ser uma mistura de alívio e alegria que não dá nem para descrever. Então, se a gente pudesse resumir a jornada da Ana em algumas lições, seriam estas 3 aqui. Primeiro, confie na preparação. Todo o conhecimento que foi acumulado durante o ano não some na hora da pressão. Tem que confiar no processo. Segundo, respire. A calma é uma ferramenta estratégica. Controlar a mente é tão importante quanto saber a matéria. E terceiro, seja estratégico. Saiba a hora de mudar seu método de estudo e, na hora da prova, comece por onde você se sente mais forte. No fim das contas, a história da Ana é um baita roteiro, um modelo poderoso, mas a jornada de cada um vai ser única. Então, a pergunta que fica é: como é que dá para pegar essas lições e adaptar para construir a sua própria estratégia de sucesso? Qual vai ser o seu plano para vencer?